Olá, o programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha recebe aqui no estúdio hoje o sócio da Juro de Dedinho, Matheus Cordeiro. Olá, Matheus. Olá, Giane, é um prazer estar aqui para poder esclarecer muitas das questões imputadas a Juro de Dedinho. É um prazer estar no teu programa e tu ter aberto essa possibilidade de a gente ter um diálogo e conseguir trazer nossos pontos e esclarecimentos necessários. Ótimo. O espaço está sempre aberto, sempre, né? Isso é uma premissa do jornalismo. Perfeito. E que bom que se dispôs a vir até aqui ao estúdio para dar uma entrevista e esclarecer esses pontos, porque nós estamos falando da Juro de Dedinho nos últimos dias, porque ela foi alvo de uma operação que envolveu vigilância sanitária, PROCON, polícia, inclusive, e com uma apreensão de um volume muito alto de alimentos. Foram 280 quilos de alimentos apreendidos. Parte deles, segundo a vigilância sanitária, porque estava imprópria, não condizia e não trazia as informações necessárias, outra parte vai ser analisada e outra parte precisava só de uma adequação no rótulo. Mas antes de eu entrar nos pontos que eu considero mais relevantes do que foram apontados pela Secretaria da Saúde, pela Vigilância Sanitária, como é que foi essa operação, enfrentar essa operação? Porque é uma empresa de porte pequeno, né? E que isso vai provocar um baque nos negócios. Sim, Jane, a gente não consegue estimar o impacto que de fato gerou na empresa. Eu acompanhei toda a operação, recebi uma mensagem de manhã do pessoal, a vigilância está aqui no Barra, a vigilância está no Iguatemi, a vigilância está na Matriz, vem aqui para trazer os esclarecimentos. Estava ali com a nossa equipe toda, estava todo mundo já prestando assessoria, mas foi um impacto muito grande, porque de fato a gente já vinha dialogando com a vigilância, mandando várias documentações e coisas do tipo. A atuação deles, a gente não tem o que criticar, é um órgão sério, mas o fato de a gente chegar na empresa, daí ter a Polícia Civil, ter vigilância, ter PROCON, mais de 10, 15 agentes na empresa, eu de fato caiu meu chão, assim, eu não sabia o que estava acontecendo ali de fato, e a operação começou a se seguir a partir daí. A Secretaria Municipal da Saúde, Matheus, disse que a empresa era reincidente. Já tinha tido problemas antes? Não, na realidade a gente teve uma visita da vigilância dia 16/10, porque a gente fez a solicitação para obtenção de alvará. Então, obviamente, eles têm que obrigatoriamente ir lá fazer a visita para ver se está tudo certo. Nessa visita é comum que tenha algumas coisas em desacordo, eles apontaram algumas coisas e solicitaram documentos. No mesmo dia a gente mandou os documentos e nos dias que se seguiram, a gente também seguiu mandando toda a documentação. Nesse meio tempo, já que uma das solicitações deles era alteração dos quinais, outra solicitação deles era que o nosso espaço era pequeno, porque a gente, de fato, é uma empresa artesanal, produzia os produtos num espaço pequeno, a gente fez uma mudança de sede. Então, de acordo com a solicitação deles, a gente mudou para uma sede bem maior, para os colaboradores terem mais espaço para refeição também e ter mais espaço para estoque. A gente fez essa mudança, a gente contratou nesse meio tempo uma engenheira de alimentos responsável, que é a RT da empresa, implementamos mais de 80 protocolos e procedimentos e a gente foi mandando toda essa documentação para eles ao longo do tempo. Daí, na virada do ano, ali por janeiro, fevereiro, eles mandaram um e-mail falando, olha, a gente foi visitar o endereço antigo e não encontramos vocês. E aí que começou os problemas, porque a gente falou, não, a gente mudou, dada a solicitação de vocês, a gente mudou de endereço para um endereço melhor, não sei o que, eles disse, tá, então mande essa lista de mais informações, pediram mais documentos. Daí foi que a gente bolou mais esses 80 documentos, mais de 80 documentos, mandamos por e-mail para eles, e logo em seguida veio, deu umas 2 semanas, uma semana, daí veio de fato a operação. Então a gente a gente nunca interrompeu contato com a vigilância, a gente nunca se propôs a não comunicar, a gente nunca falou que não ia mandar algum documento, a gente mandou tudo. E a partir do momento das visitas, a gente sempre tomou uma atitude de prezar sempre pela segurança. Porque assim, a gente é uma empresa pequena, mas a gente tem visibilidade. E assim, os nossos clientes, eles são pessoas próximas. Então, por exemplo, meu pai, ele consome Juro de Dedinho todo santo dia, ele é diabético. Então, não tem a mínima possibilidade de algum ingrediente ou coisas que a gente utilize sejam com açúcar, glúten ou lactose. Então, ao longo desses anos de empresa, a gente construiu uma imagem, uma reputação e nos últimos dias tem assustado realmente a repercussão que tem ocorrido, né? E, bom, apontamentos que estão sendo feitos pela Vigilância Sanitária, tu estás contrapondo aqui na nossa entrevista. Teve Perfeito. Já a oportunidade de contrapor para eles e perguntar por que aconteceu a operação, se, como tu estás dizendo, estava havendo uma colaboração e um atendimento às exigências deles?
Eu questionei. Na realidade, falaram que era um procedimento padrão, mas eu, de fato, geralmente o que acontece? Quando a vigilância ela faz a verificação, depois eles dão um prazo, às vezes, 30 dias mais ou menos a gente volta. Eles não estipulam uma data certa, mas eles vão voltar. Então, quando eles voltarem, as adequações têm que estar feitas. Então, eles foram, e aí, quando eles foram retornar, a gente já tinha se mudado de endereço para um endereço maior, mais adaptado, que a gente reformou, fez todos os procedimentos necessários e tudo mais. E aí, só que a próxima visita, para eles verificarem se as coisas estavam corretas, a gente também já tinha feito essa alteração de quinais. Nossos quinais iniciais eram de uma produção mais artesanal, eram quinais mais simples. E houve a solicitação de a gente trocar por quinais de indústria, que tem uma série de documentações a mais. A gente fez todas as alterações, mandamos as documentações e seria como se fosse, digamos, uma primeira visita, entende? Porque teve toda essa alteração de endereço. Então, o próprio local tem que ser fiscalizado de forma específica também. Então, eles foram ali, só que dessa vez a operação não foi a vigilância sanitária, acabou sendo uma série de órgãos públicos, né? Bom, e eu vou apontar o que esses órgãos públicos colocaram como problemas. Alguns deles, né? Porque foram vários que eles nos colocaram. Os que eu acho que são ruins, são problemas sérios, mas estão entre os menores deles, que é a falta de informação nas embalagens, e até vou colocar como menor, dados os outros que foram apontados, não ter vencimento já para alimentos fora da data de validade. Isso as fotos mostravam, né? As fotos dos produtos apreendidos mostravam. Vocês deixaram esses produtos passar desta forma? Era assim? Vocês já tinham sido alertados em relação a isso? Não, em relação à questão de vencimento, a gente tem controles internos bem rigorosos. Só que assim, na indústria de alimentos, a gente, agora sendo totalmente sério, a gente não pode pegar e simplesmente colocar no lixo algum alimento. Digamos que eu peguei ali 20 quilos de cacau, tá vencido, Sim, coloquei no mas lixo. vocês são varejo e vocês são indústria. E no caso, os alimentos fora da validade que eles apontaram para nós estavam nas lojas, no varejo. Perfeito. Então, assim, só retomando o ponto da indústria. No caso dos alimentos vencidos em indústria, a gente tem que deixar separado numa área específica e fazer o descarte adequado. E no caso dos shoppings, a gente deixa separado também, a gente não pode vendê-los, a gente deixa separado para retornar para a matriz, para computar um controle de estoque, porque a gente tem que ter todos os procedimentos, a gente tem que ter rastreabilidade nos produtos para pegar e fazer depois o descarte adequado. E qual que é o descarte adequado? A gente tem que inutilizar o produto para que não venha, digamos, um morador de rua consumir, passar mal, porque isso seria a nossa responsabilidade. Então, Sim. por exemplo, desses... Mas os produtos que eles apontaram estavam à venda fora da validade. Na realidade, tem uma foto circulando ali, que é de uma trufa, que aparece ali a data de não fabricação. É uma foto circulando, né, Matheus? É uma foto que foi repassada pela Vigilância Sanitária, Perfeito, que foi colocada pela perfeito. Vigilância Sanitária. Não é circulando na internet, não, né? exatamente. Mas se a gente lê o que está escrito na embalagem, aparece data de fabricação 24 de maio de 2025 e escrito embaixo, este produto tem um prazo de 30 dias após a data de fabricação. Então, na realidade, inclusive essa foto postada, ela induz ao erro. E claro, a gente notou que realmente alguém poderia achar que aquele produto em específico estava vencido e a gente está mudando completamente as rotulagens das trufas. Dada a repercussão negativa, a gente está até fazendo um rótulo maior com todas as informações exatamente discriminadas, com data de fabricação e data exata de validade. Não colocar mais, por exemplo, a data de fabricação e válido 30 dias mais, porque isso induz ao erro. E sobre a presença de glúten? Sobre a presença de glúten, nada entra na cozinha com glúten. Isso é um fato desde sempre, porque dos problemas esse é o mais sério. Glúten, se tiver no ar, por exemplo, uma pessoa que tem glúten pode passar mal. A contaminação cruzada é inclusive em meio de transporte. Então o glúten é algo extremamente sério e a gente não tem como brincar ou passar pano ou falar qualquer coisa em relação a glúten. Nada de glúten entra na produção e na cozinha. O que aconteceu no caso específico é que a gente recebe diversos itens de fornecedores diferentes. No momento da recepção da mercadoria, se tem alguma inconformidade, ela tem que ficar separada para devolução ou troca. Então, dos nossos produtos, eu garanto e asseguro que nenhum produto foi utilizado glúten na produção. Nenhum. Tinha um único item que utilizava fermento, que era aquela da foto, né? Que aparecia a foto, que aparecia fermento, contém glúten. Um único item ia fermento.
Mas esse item, a gente ao mesmo tempo que tinha esse ali dentro para ser descartado e não utilizado, a gente tinha outro que era totalmente sem glúten, que é o que a gente utiliza. Então, assim... Então, tu rebate a informação da Vigilância Sanitária de que estava sendo usado glúten na fabricação. Havia na empresa esse produto para descarte e correta troca. Não, mas sim, mas a vigilância... não estava sendo utilizado para a produção. Tá, então rebate a informação da vigilância de que estava sendo usado, que estava em uso aquele pacote de fermento, uma marca conhecida, que estava lá aberto do lado da produção. Mas eu até conversei com ele. Ele não foi usado. Não foi usado. Eu até conversei com ele sobre isso e eu entendi totalmente. Eles são extremamente profissionais, o pessoal fez um procedimento extremamente correto, o pessoal da vigilância, mas eles falaram, mas eu não tenho como assegurar que tu não usou. E realmente, de certa forma, se está ali mesmo para descarte, como é que eles vão assegurar que eu não usei? Mas eu tinha outro sem glúten ali. Mas tá, a lógica processual, a lógica ali da parte da lei está sendo aplicada e de fato. Então foi descartado aquele item. Mas só um detalhe que eu queria falar, Jane, que imediatamente após isso acontecer, eu peguei todos os produtos e levei para laboratório credenciado. Todos os produtos, inclusive aquele que dizia contém glúten. Foi feito laudo de contaminação de glúten ou qualquer presença de glúten. E eu até trouxe aqui presente, se quiser olhar, que todos deram negativo para a presença de glúten. Então, eu posso certificar com certeza que a empresa não possui glúten. Até assim, se... Mas assim, tu mesmo falou o risco que tem de ter glúten, inclusive no ar. Exatamente. Né? E tinha uma embalagem com um produto com glúten ao lado de um recipiente no qual estava sendo feito o doce. Tinha uma embalagem, sim, para que a gente não estava utilizando, que a gente ia descartar. Mas estava ali o produto. Estava, exatamente. A cozinha não deveria ser livre totalmente de glúten? 100% livre de glúten, exatamente. Mas a cozinha deveria ser livre de glúten. E ela não estava livre de glúten? Na realidade estava, porque a gente laudou todos os produtos, inclusive esse item específico, e deu ausência de glúten. Porque até para te trazer um exemplo, o que acontece muito na indústria alimentícia. Esse frasquinho específico de fermento, na versão pequena, ele aparece não contém glúten. Na versão que eles vendem para a indústria, aparece contém glúten. Daí tu se questiona por quê? É porque, na realidade, quando eles vendem para a indústria, outras empresas, eles se expõem a mais risco e colocam, às vezes, muito mais informações no rótulo para se precaver. Entende? Mas, independentemente, a gente não poderia deixar qualquer alimento com glúten entrar na empresa. Sim. Beleza, estava ali, a gente deixou separado, a gente iria descartar esse item, a gente não iria usar de jeito nenhum. E o pessoal alegou exatamente isso porque estava ali. E eles têm embasamento para isso. Mas eu estou trazendo aqui que, de fato, a gente fez todas as amostragens dos produtos para dizer para o nosso público, que eu acho que esse é o principal, não tem contaminação por glúten na Júlio. Certo. E em relação a outro ponto que foi colocado, que é esses alimentos que foram inutilizados. Quais são esses alimentos e por que eles foram inutilizados, já que não tinha problema? Muito bom. A vigilância disse que tinha, tu disse que não tinha, mas perfeito. Alimentos foram inutilizados. Na realidade, está muito na interpretação dos problemas em si. Vamos pegar 260 quilos de alimentos apreendidos. O que faz parecer para o consumidor, para a pessoa lá de fora? Parece que a Juro só fazia coisa com açúcar, glúten e lactose. Parece que a gente se tornou um monstro que faz tudo errado, digamos assim. E o que são esses itens? Vamos dar um exemplo. Trufas. Tinha mais de 1.000 e tantas trufas que o pessoal faz diariamente, de forma manual. Muitas vezes eles fazem e embalam no mesmo dia, já deixam separado no mesmo dia. Se eles não conseguem fechar todas as trufas no mesmo dia, eles conservam em refrigeração. No dia seguinte, eles iam lá e embalavam. Só que daí o pessoal da vigilância chegou e falou, olha, mas eu não posso garantir que essas trufas que estão aqui na geladeira, elas foram produzidas ontem. Eu falei, tá, mas a gente não dá conta da venda de trufa, a gente faz manual essas trufas, a gente embala manual. A gente está sempre correndo atrás da nossa venda de trufa, porque a gente não consegue alcançar. Mas, eu não posso atestar que esse produto tem uma procedência ou quanto tempo ele está aqui. Daí, aquele procedimento padrão, coloca no chão, rasga o saco e bota algum produto químico. Então, eles inutilizaram, desses 260 quilos, uma grande parte eram produtos totalmente aptos para consumo e digamos, adequados. Mas, realmente, ele estava na geladeira
O pessoal, inclusive, alguns deles tinham feito pela manhã, estavam fazendo, por exemplo, embalando os alfajores pela manhã, mas os alfajores não estavam identificados. Sim, depois da embalagem que vem a rotulagem. E daí realmente estava guardado sem identificação. Não tem como ter procedência e acabou indo pro lixo. Então, assim, acaba se tornando algo muito maior, às vezes. Claro, é papel de seguir à risca cada detalhamento, mas a gente fica chateado pelo desperdício, por tudo ali, porque a gente sabe que eram produtos extremamente bons, confiáveis e atendendo os requisitos que a gente trabalha, né? Bom, e o uso de refresco em pó, que é uma outra imagem, né, que a Secretaria de Saúde divulgou da operação e que chamou muito a atenção das pessoas, considerando que a própria empresa se coloca como sendo uma doceria saudável. E refresco em pó está longe de ser algo saudável. Por que se usava refresco em pó no produto? Eu trago esse ponto do saudável, tá? Mas a vigilância sanitária é mais técnica que eu e trouxe um ponto de um ingrediente específico que obrigatoriamente deveria ser informado nos produtos que levassem aquele refresco. Perfeito, realmente. Inicialmente, a trufa de maracujá, que eram os únicos 2 produtos que a gente tinha algum tipo desse tipo de material, era a trufa de maracujá e a tortinha de limão. Inicialmente, a gente fazia com a fruta natural. Só que sabe como é que é a questão de indústria? Então, os produtos acabavam tendo uma validade muito curta, a gente fazia os testes e tudo mais, acabava tendo uma validade muito curta, a gente acabou trocando com o tempo para uma geleia específica. Posteriormente, a gente resolveu fazer testes às cegas. Então, com os clientes, verificar o que eles achavam melhor. Com a fruta natural, com o extrato natural, com essa geleia específica, digamos, de maracujá, e um outro com refresco. E daí, por unanimidade, em questão de gosto e validade, foi, digamos, aceito, foi achado melhor a questão do refresco. Só que o que acontece no caso específico? A gente começou a utilizar esse refresco de forma que hoje a gente vê que, na realidade, o posicionamento da Juro é uma empresa sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sabe? A gente sempre preza pro doce parecer muito com o... Matheus, agora eu que vou ter que te contradizer, tá? A empresa se coloca como saudável, inclusive nas redes. Perfeito. É que o saudável, a colocação do saudável é o, de fato, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Não é, Matheus. Não é. Tá, perfeito. Mas em relação à questão do... Não é. A questão do refresco em pó, primeiro de tudo, a gente já totalmente descartou esse item, a gente vai reformular como é que eram as receitas antigas e relançar esses itens com as receitas antigas. Só que acontece no caso específico da trufa. A área da trufa ali, que a gente tem disponível, é menor que 9 centímetros quadrados. E tem certas regras de legislação que, por exemplo, a questão da lista de ingredientes nesse item específico dessa embalagem, por ser muito pequena, não é obrigatório. Mas tem outros itens obrigatórios que, de fato, não estavam presentes. Por exemplo, a presença que tu citou desse elemento. Sim. Então, isso, de fato... Eu até não vou me lembrar, mas vou buscar aqui enquanto a gente está conversando, que eu acho que é importante a gente registrar aqui na nossa conversa. Continue, por favor. E isso, de fato, foi um equívoco da empresa. Isso, de fato, é algo que merece total atenção. Sim. Porque assim como no caso do glúten, né? E como no caso de lactose, que tem pessoas que têm intolerância à lactose, e aí nós estamos falando de reações que as pessoas podem ter em relação a também a este elemento que foi apontado para nós no relato que foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde. Né? É fenilalanina. Fenilalanina, aham. Então, Perfeito. essa é uma substância que tem no refresco que deveria estar no rótulo. Bom, e a partir de agora, assim, considerando que vários pontos essa questão do refresco, enfim, vocês admitem, né, que houve um erro por parte da empresa, mas tem vários outros pontos que a empresa entende que houve uma injustiça no processo, na própria operação, né, por parte dos órgãos. Eu não diria injustiça, sabe? É que hoje em dia a forma como às vezes é divulgada, às vezes a forma como escala TikTok, Instagram, internet, as pessoas acabam tirando conclusões. Por isso que eu te agradeço muito, Jane, pela oportunidade de estar trazendo contrapontos aqui. E, de fato, quem está vivendo e acompanhou toda a operação. Então, assim, o pessoal da vigilância, quem coordenou ali a operação, a Silvia, que é a nutricionista responsável, ou engenheira, assim, extremamente competente, a equipe extremamente competente, eles mantiveram a gente calmo o tempo todo. Então, eu não posso tratar sobre injustiça, mas o que eu posso falar é que, de certa forma, a empresa acaba
sendo muito penalizada, às vezes por deduções de algumas informações. Daí começam a somatizar, digamos que existe um quê de verdade aqui. E existe o que as pessoas começam a criar e começa a vazar no WhatsApp, e daí começa uma coisa que era aqui, já está aqui, e a gente perde totalmente o controle, a credibilidade, e a gente trabalha com famílias, né? Ali durante a operação, ali a nossa chefe de produção estava em pranto, chorando. Todo mundo ali tem família e tudo mais. A gente até falou isso pro pessoal, gente, a gente sempre prezou pelo certo. Eu sou engenheiro civil de formação, eu sou um cara muito processual, então a gente sempre prezou por fazer as coisas certinho, deixar as coisas redondas. Então, assim, dos passos que a empresa vai tomar a partir de agora, assim, a gente já contratou no passado, mas continua, né, é um serviço mensal recorrente, essa questão da responsável técnica, que é engenheira de alimentos. Então, ela já está. Ela é uma pessoa extremamente competente, fez os treinamentos da nossa equipe, fez todos os treinamentos dos POPs, aquela elaboração daquele monte de documento foi ela que fez. E a gente também fez uma outra contratação de uma menina que trabalhava, não sei se eu posso citar aqui, mas na Copenhague e na Nestlé. Não pode. Então, tem uma experiência já muito grande com essa questão de processo e implementação de processo, e cobrar o pessoal de executar. Porque não adianta também ter os processos e não ter execução. Então, a gente já está com esse time montado para ter toda a assessoria necessária. Mas só salientando que todo esse movimento foi feito antes dessa visita da vigilância. Agora a gente vai continuar correndo, adequando mais e mais conforme todas as solicitações e padrões de mercado, né? Certo. Não, importante. Esse ponto da adequação. E a empresa vai fazer fazer algum rebate, além da nossa entrevista aqui, né, Matheus? Mas fazer alguma contestação do que foi apontado pela operação? Olha, o que eu gostaria, de fato, que acontecesse de uma forma extremamente amigável e uma forma de prezar pelo consumidor, eu gostaria que a vigilância, se ela pudesse coletar a amostra, digamos, daquele item que dizem que tem glúten e fazer testes laboratoriais, porque se de fato for comprovado que não tem glúten, não tem nenhuma presença de glúten, e todos os demais pontos acabam meio que caindo por terra, entende? E a gente acaba entendendo... Que esse seria o mais grave. Esse seria o mais grave. Tem outros pontos que são Existem ruins, outros pontos, mas esse seria o mais grave. Esse seria o mais grave, porque considerando isso aí poderia... que vocês tinham clientes que eram celíacos, que não podem ter o contato com o glúten, né? Exato. Tem uma parte dos produtos, segundo a Vigilância Sanitária nos informou, que foi enviada para o laboratório para fazer análise, né? Então, acompanhemos isso e para dar a devida divulgação quando saírem os resultados também, Perfeito. Que creio que vai ao encontro disso, que é uma coisa que tu gostaria que fosse feita realmente, né? Exatamente. Que é uma análise do produto em si para ver se ele tinha aquele item, especialmente glúten, mas outros itens que a Vigilância Sanitária apontou. Eu falo com tanta convicção e tranquilidade, é porque, de fato, a gente já tinha certeza, primeiro que eu falei, tem muitos amigos próximos, melhores amigos que têm intolerância, consomem, e familiares, inclusive, meu pai é diabético, eu nunca, jamais usaria açúcar, glúten ou lactose, sabendo que eu poderia estar ferindo não só o consumidor, que é o amor ao próximo, né, digamos assim, mas também a familiares e amigos e coisa do tipo. Então, de jeito nenhum a Juro usou desses artifícios ou desses ingredientes de uma forma intencional ou algo assim. A gente, de fato, não... Então, por isso que eu tô tão tranquilo que não tem. E daí eu também fiz os laudos em paralelo, né? Inclusive daquele fermento em específico e todos os itens da Juro, e todos os laudos deram negativo para glúten, sem detectar a presença. Então por isso que eu fico tão tranquilo, assim, porque eu sei que, querendo ou não, todos aqui acabaram realizando o seu papel. A vigilância atuou conforme o seu papel. O PROCON, com as informações que ele tinha, atuou conforme o seu papel. A Polícia Civil atuou conforme o seu papel. Inclusive até a mídia. Todos aqui são responsáveis por trazer informação, alertar a população, e com a base de informação que a mídia e todo mundo tinha, era o que tinha que ser divulgado, sabe? Era o que tinha que ser trazido. Mas eu também espero ter a possibilidade de que, se comprovado que realmente não tem glúten, não tem essas coisas que imputaram na gente, que também a gente tenha a possibilidade de expor e falar que, realmente, a empresa é uma empresa idônea e está trabalhando para uma construção, para melhorar os processos e crescimento, né? Nos meus espaços, com certeza. Muito com obrigado. certeza, Matheus. Até porque achei ótimo que veio responder e dar entrevista e falar todo o lado da empresa também. Vamos acompanhar os laudos e estamos disponíveis sempre para
atualizar essa situação. Muito obrigada. Sócio da Juro com dedinho, Juro de dedinho, Matheus Cordeiro. Obrigada. Muito obrigado, Jenny.